Queridos irmãos, a paz do Senhor, nesta oportunidade estamos para falar sobre as eleições, sobre política. Há alguém que pense que a igreja não pode ou não deve envolver-se com a política, mas a igreja ela é sal, ela é luz e ela precisa estar salgando, estar iluminando todas as esferas da nossa sociedade. Eu vou trazer 2 capítulos do livro de Provérbios, Provérbio de Salomão, e até quero aconselhar você a fazer a leitura destes 2 capítulos minuciosamente. Quando você fazer a leitura desses 2 capítulos de Provérbios 28 e 29, você já vai ter uma noção como tomar a sua decisão para colocar o seu voto lá na urna. E digo mais, o cristão não pode fugir disso. Ele precisa realmente ser sal e luz e ajudar a mudar a história do seu país no momento que precisa ser mudado. Então vamos lá para o capítulo 28 e o verso de número 2. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. 28 e 12. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Ainda 28 e 16. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. 28 e 28 diz assim: quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. Vamos agora para o capítulo 29, 29 e 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. 29 e 4. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige suborno a destrói. E por último, 29 e 16. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão a sua queda. Portanto, a Bíblia, ela fala profundamente sobre os nossos governantes. A Bíblia também diz que toda autoridade é constituída por Deus. Portanto, devemos entregar o nosso coração a Deus, o nosso desejo a Deus, a nossa vontade a Deus, no momento de escolhermos os nossos candidatos a quem nós vamos dar o nosso voto. Nós não estamos aqui para dizer em quem você deve votar, mas eu preciso dizer para você que você não deve vender o seu voto, que você como candidato não deve comprar votos. Nós não devemos achar que o nosso voto ele tem um valor tão pequeno quanto areia, cimento, cerâmica, telha de casa, ou mesmo que seja algo que alguém possa achar grandioso, um grande cargo, um carro ou coisa semelhante. Eu quero dizer para você em quem nós, como cristãos, não devemos votar. Nós não devemos votar em candidato que já votou ou votará, ou um presidente que com a caneta na mão poderá trazer e fazer leis a favor do aborto. Aqueles que são abortistas, nós não devemos votar neles. Nós não devemos votar naqueles que são a favor da descriminalização das drogas. Ora, quantas famílias estão sofrendo por causa das drogas? Nós fazemos campanhas direto na igreja a favor de jovens que estão envolvidos com drogas, de maridos que estão envolvidos com drogas, de casais que estão se separando por causa das drogas, e agora eu vou votar num candidato que é a favor de que as drogas se tornem lícitas legalmente para ser usado? De forma nenhuma. Eu não devo votar em candidato que apoia o fechamento de igrejas.
Você sabe que tem candidatos por aí que apoiam que igrejas sejam fechadas. Estão preocupados porque nós estamos na televisão. Querem proibir que as igrejas tenham programa de televisão. Então nós não devemos votar nesses tais candidatos. Ora, se eu estou orando constantemente pelos países comunistas, aqueles onde a igreja é proibido de pregar o evangelho, oramos pelas igrejas perseguidas, e como vamos votar em candidato que vai perseguir as igrejas? Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos votar em candidatos que trabalhem, que já votaram ou vão votar pela desconstrução da família tradicional. Qual é a família tradicional? Aquela que está escrito em Gênesis 2:24, portanto deixará o homem o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Quer dizer, uma família formada por pai, por mãe e por filhos. Nós não devemos votar em candidato que sejam a favor da ideologia de gêneros. Veja bem, meus queridos, estão tentando ensinar ou sexualizar as nossas criancinhas desde a mais tenra idade. Nós não devemos votar nesses tais candidatos. Nós não devemos votar em candidatos que estão pregando a união do casamento matrimonial, que não seja entre um homem e uma mulher. Estão pregando aí que o homem pode casar com o homem, a mulher casar com a mulher. Nós não devemos votar nesses candidatos. Como cristãos, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática cristãs. E para concluir esses rápidos conselhos que dou, eu quero dizer que nós não devemos votar em candidatos corruptos e corruptores, que se enriqueceram à custa dos impostos caríssimos que nós brasileiros estamos pagando. Estejam eles presos ou soltos, mas que estão sendo investigados, que estão na mira da Lava Jato, nós não devemos votar nele. Esse é o conselho pastoral que eu estou dando para os irmãos, e a Bíblia Sagrada corrobora as palavras que eu estou dizendo. Veja bem, 29:8 de Provérbios: o rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige suborno a destrói. A Bíblia falou, está falado, e nós não podemos fugir disso. Que Deus abençoe. Estamos próximos às eleições, que como cristão venhamos votar certo, venhamos ter consciência, porque depois de votar não adianta estar orando e dizendo que está difícil, que está doendo, que está gemendo, porque não vai resolver o problema. A hora é agora. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa gigante nação brasileira e todos os brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste, que sejam abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus.